Olá, estamos terminando o período de férias e a pergunta é: como você tem dado atenção à sua condição de saúde mental? Pais e cuidadores de crianças atípicas e de familiares atípicos. Nós já gravamos alguns outros blocos e eu estou no terceiro bloco para falar sobre a sobrecarga parental e a condição contextual de familiares. Questão importante é que o excesso sustentado de demandas parentais sem recursos proporcionais. O que isso quer dizer? Como eu posso cobrar de uma família algumas questões sem antes trabalhar um processo psicoeducativo? Como eu posso orientar que uma família desenvolva algumas condições de estimulação com a criança ou com o adolescente sem antes trabalhar e entender a dinâmica do que está funcionando no ambiente familiar? Isso envolve aspectos emocionais, isso envolve aspectos sociais, culturais, financeiros e institucionais. Cada família é única no processo de atenção à criança típica. Cada família é única no processo de suporte. Isso é importante ter claro. Cada família participa da atenção em reabilitação de uma forma exclusiva e dentro das possibilidades do que eles alcançam. Cabe ao terapeuta, cabe ao reabilitador, cabe ao profissional da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, enfim, da equipe interdisciplinar, fazer uma análise psicossocial e de uma compreensão mais clara de como vai se trabalhar com essa família, concomitante ao processo de reabilitação, concomitante ao processo de suporte psicoterapêutico e de outras demandas dessa criança. A questão importante: quais são as possíveis variáveis? Maternidade, paternidade solo, ausência de rede de apoio dessa família, uma mãe que muitas vezes não tem um apoio da parentela, de avó, de irmã, e é uma mãe solo, muitas vezes única e exclusiva, responsável pelo cuidado dessa criança típica, ao mesmo tempo que precisa trabalhar a dupla jornada, atenção ao processo educacional, atenção à assistência clínica de reabilitação dessa criança, e aí sofre-se uma sobrecarga de funções e de responsabilidades que essa mãe muitas vezes pode passar. Não só a mãe, o pai também. Alta exigência externa, exigência excessiva da escola, exigência excessiva dos profissionais que estão dando atenção para essa criança. Passa-se muitas vezes atividades e que a família não consegue desenvolver no ambiente doméstico no sentido de estimulação, e aí deixa-se de passar porque a família não desenvolveu ou a família foi considerada omissa diante da situação. É necessário muito cuidado antes de definir ou estigmatizar uma família como omissa ao processo de atenção dessa criança. É preciso entender o contexto em que essa família ou esse cuidador está vivendo na relação com a criança típica. Até que ponto ela alcança? E quais são os impactos que isso pode causar desse alto nível de cobrança, desse alto nível de exigência da coparticipação desses familiares no processo psicoterapêutico ou de reabilitação?
Os impactos possíveis são o aumento de ansiedade, sintomas depressivos, sentimento de fracasso, sentimento de culpa ou de inabilidade em lidar com a situação, comprometimento da função reflexiva parental, perda de uma capacidade de refletir e entender e produzir criativamente recursos para conviver e estimular essa criança no ambiente doméstico. Relações marcadas por exaustão e ambivalência afetiva em alguns momentos. Ambivalência afetiva no sentido de, em alguns momentos acredita-se que a psicoterapia está funcionando, em outros momentos acredita que é perda de tempo. Então a família começa a entrar, ou o cuidador começa a entrar em um processo de confusão e de alto nível de ansiedade, nesse sentido de continuidade das atividades terapêuticas da criança típica. O nível de desistência acontece justamente aí. E aí a criança fica sem suporte, a família sobrecarregada, processos regressivos da estimulação que se perdem, e uma série de outras consequências para a criança tanto quanto para a família. Até porque, na medida que a criança evolui, a família se sente realizada, se sente coparticipante. É importante essa sensação, é importante desenvolver e designar e validar isto para a família, de que a coparticipação dela no processo de reabilitação é parte do sucesso, é parte do resultado, que não é só parte do terapeuta, que a família contribuindo, estando presente, seguindo orientações, dando continuidade, perseverando em tentar fazer cada dia um pouquinho melhor do que o que estava sendo feito, sem se cobrar no sentido de culpa, ela vai se ver como coparticipante dos resultados de evolução clínica dessa criança. Enfim, a reabilitação não se faz só com terapeutas, a reabilitação se faz com pessoas, a reabilitação se faz com família, a reabilitação se faz com todos que estão envolvidos afetivamente, emocionalmente ou parentalmente com essa criança. Fica aqui a dica para vocês. Se você tem um filho atípico e você está se sentindo pressionado e você está se sentindo culpado muitas vezes pelo não resultado de uma evolução clínica, reavalie a forma como a psicoterapia, reavalie como a atenção profissional está sendo dada para o seu filho e para você. Não esquecendo jamais que tanto você quanto o seu filho precisam de suporte. É muito comum falar apenas do suporte da criança, mas não se fala em quase nada sobre o suporte da família. E a família é parte, porque a criança fica uma parcela de tempo com um profissional terapeuta e praticamente 90% do tempo da semana com a família, no ambiente doméstico, aonde tudo acontece, aonde as questões dilemáticas aparecem. E aí isso precisa chegar no atendimento, isso precisa ser orientado, isso precisa ser escutado, isso precisa ser reorganizado com o apoio dos profissionais terapêuticos, para que a família consiga seguir em frente. Então, se você não está se sentindo acolhido no processo de suporte, tanto do seu filho quanto seu,
repense qual tipo de atenção você está tendo. Um grande abraço, estou aqui à disposição para responder a vocês as dúvidas a respeito da orientação parental, assim como também da prevenção de adoecimento da família e de suporte à família de pessoas atípicas. Até mais, até o próximo vídeo.